Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Bem, antes de mais nada, informando que dia 7 de setembro estarei em São Paulo proporcionando a vivência Terapia dos Fractais, terceira ou quarta vez já. Terapia dos Fractais é uma terapia que eu desenvolvi em 2007 e que tem trazido bem-estar, paz de espírito, reequilíbrio emocional e uma série de outras coisas para todas as pessoas que conheceram essa terapia. É matemática pura, é sequência de Fibonacci, é maravilhoso, maravilhoso. Dia 7 de setembro em São Paulo, contato que vocês estão vendo aí na tela, viviane.evento@hotmail.com. E hoje de manhã nós estávamos no Vida Inteligente Interativo, abordando um tema que foi muito bom também, vocês podem acessar no YouTube. Nós todo dia, para quem sabe, está assistindo aí só hoje o nosso programa, todo dia, de segunda a sexta, 10h30 da manhã, nós fazemos o Vida Inteligente Interativo na Pax, a TV do Bem, www.pax.tv.br, 10h30 da manhã, onde você interage com a gente, cada assunto do seu dia a dia, motivacional. É muito importante e muito interessante você saber de todas essas coisas que nós debatemos, porque nós aprendemos a cada dia. E tudo está disponibilizado no YouTube. Acabou o programa, 15 minutos, 20 minutos depois já está no YouTube o vídeo, e também já está na rádio vidainteligente.com o áudio. Você pode acessar. E todos os nossos vídeos aqui do Vida Inteligente estão no vidainteligente.tv.br. Tudo. Áudio, vídeo, o que você quiser, tudo disponibilizado gratuitamente. Bem, o tema que se apresentou para ser debatido hoje é um tema que nós já abordamos superficialmente, não, porque é um tema tão vasto que ele nunca se esgota. Então, nós já falamos em certas ocasiões aqui sobre curas paranormais e hoje nós vamos falar sobre curas anímicas. Quando o nome surgiu assim à minha mente, quando eu intuí esse tema ontem à noite, ele se apresentou, vejam como é o subconsciente, né? Ele se apresentou como curas espirituais. Mas eu senti que o tema, eu sabia que ia ser o tema, mas eu falei, curas espirituais não está me soando bem. Esperei a coisa fluir, a gente não pode ter essa impaciência, né? Tem que exercitar a paciência, e logo em seguida descobri que tinha que ser curas anímicas. Por que espiritual? Por que não espiritual e por que anímica? Isso que nós vamos desenvolver agora no tema de hoje. Bem, vocês sabem que minha vida é sempre aberta aqui no Vida Inteligente, há 8 anos que nós estamos no ar, e eu sempre, às vezes eu faço programa sozinho, às vezes tenho convidados, e quando eu faço programa sozinho, eu abro minha vida, que eu sou hipertransparente e continuo sendo e gostaria de ser sempre. Eu já transitei dentro dessa linha de crenças por diversos caminhos. Como eu disse para vocês, já nasci ortodoxo, já fui católico, já frequentei outras filosofias, militei na doutrina espírita e hoje eu sigo o senhor Eustáquio André Patunas. Esse é o meu mestre, esse aqui que está conversando com vocês, né? Então, muitas vezes eu aprendo com ele, porque eu falo e através dele eu aprendo depois assistindo em casa, né? Então, passei por determinadas linhas, acreditei em muitas coisas e hoje eu não acredito. Por que eu não acredito e por que eu acreditei? Porque eu estava formando a minha ânima, que nós vamos falar hoje, né? Que é a personalidade. E não era o tempo certo para eu maturar todo aquele conhecimento que eu vinha adquirindo, fora a miscelânea pororoca mental que eu chamo aqui, a pororoca psicológica, do encontro de todos aqueles ensinamentos que te metem na cabeça, desde que você nasce, né? Todo mundo te manda informação que não é sua, e vai vindo, é dos pais, dos avós, dos professores, de gurus, de mestres de livros, de filmes, e aí quando você desperta, você está você nem sabe que você despertou, porque tem aquela pororoca do velho com o do novo, e você fica mais perdido que cachorro em dia de mudança. Então hoje eu trouxe aqui para vocês uma visita que já esteve aqui outras vezes e já disse para ele, e as pessoas gostam quando eu trago ele, porque muitos dos nossos telespectadores, gostam quando eu entrevisto alguém, né? Porque a gente conversa muitas vezes do que ficar ouvindo, eles gostam de uma coisa mais dinâmica. Então, para vocês hoje que gostam de uma coisa mais dinâmica, eu acredito que vai ser um programa ideal. Eu trouxe aqui
o parapsicólogo César Grisa, do Sistema Grisa, e que é psicólogo, parapsicólogo. Tem uma confusão nisso, né? Eles não gostam muito, né? O CRP não deixa usar essa terminologia, né? Tem uma formação em psicologia. Formação em psicologia, mas é parapsicólogo, né? César, prazer ter você aqui de novo, né? Igualmente. Então te prepara hoje que nós vamos aqui trocar umas ideias aqui. Hoje não vai ser entrevista, vai ser mais debate, né? Porque ele tem umas ideias legais, já foi mais cuca fechada, né? Desde que eu conheço ele. Hoje ele já está mais holista, isso é bom, né? Isso aqui, eu sou psicólogo também, eu não tenho formação, mas eu tenho formação da vida, não tenho acadêmica. Nós estávamos falando antes, quando eu te convidei aqui, você falou sobre ânima. Então, nós temos aqui, há anos viemos falando aqui, que aqui a questão de, não sei qual é o seu ponto de vista, você já vai poder dar aqui, à vontade. O ser humano, na nossa concepção do que a gente tem passado esses anos todos, que o ser humano, antes dele nascer, ele é espírito. Está lá, nasceu, ele é espírito, ele tem vida, aquele sopro, chama do que quiser. Cada um dá o nome de acordo com a sua linha de pensamento, né? E não é mais nada. Depois vai se desenvolvendo alguma coisa nisso que a gente chama de alma, né? Que nada mais é, segundo os estudos filosóficos, herméticos, iniciáticos e tal, a alma nada mais é do que a personalidade da pessoa, alma, ânima e tudo isso aqui que nós ficamos conversando lá. Me dá uma rápida pincelada sobre o seu ponto de vista sobre essa filosofia que eu acabei de te passar. Acho que é importante esse debate, é importante a gente estar trocando, afinal de contas, são conceitos que são muito difíceis de a gente realmente conceituar, porque eles podem ter uma interpretação diferente em cada cultura. Você falou da questão da ânima, né? Seria a ânima a personalidade da alma, ou do espírito? Então, se confunde muito essa questão, até onde vai uma, né? Onde começa o outro, o que é ânima, o que é alma, o que é espírito, o que é mente, né, Grego? Então, eu costumo dizer que quando a gente está abstraindo, essas coisas ficam um pouco mais fáceis, mas a nossa tendência é concretizar as coisas. Nós precisamos concretizar o funcionamento de algumas coisas para a gente poder entender exatamente esse mecanismo, entender como é que tudo isso funciona. Enfim, eu tenho um conceito pessoal com relação à mente, né? O meu conceito de mente e espírito, eles são muito próximos, porque o que é mente, afinal de contas, né? Eu não estou falando de cérebro humano, eu estou falando de mente humana, né? Então, não seria um conceito, de repente, mais pragmático, mais científico para se falar de espírito, se falar também de alma, enfim. Eu tive nesse encontro holístico em Porto Alegre, né, esse ano, e durante uma palestra muito interessante lá, que um doutor estava falando sobre espiritualidade, me veio à mente uma frase, eu acabei até postando ela no Facebook, que eu coloquei mais ou menos assim, essa inspiração, ela veio mais ou menos assim, que se a gente procura conhecer o espírito antes de conhecer a mente, né, a gente acaba ficando um pouco perdido, né? Primeiro nós temos que conhecer a nossa mente, para depois buscar conhecer o espírito. Por que a mente? Porque queira ou não queira, seria esse lado nosso espiritual, mas aqui, nesse mundo físico. Né? Tem pessoas que querem dar o pulo do gato. Então, assim, não conhecem nada sobre o cérebro, não conhecem nada sobre a mente, mas querem conhecer muito do espírito. Eu acho isso um caminho perigoso, na minha opinião. Na sua concepção, qual é dentro da casa que você, da sua casa ideal, qual é o alicerce, quais são as paredes? Coloca nessa ordem, então. Não, como você falou de mente, espírito, Isso, como profissional, a gente, quando nós estamos lidando com a alma das pessoas, com o espírito das pessoas, nós temos que trabalhar, né, dentro daquilo que a gente tem uma segurança. Então, tem um limite. Então, quando eu trabalho com a mente das pessoas, né, eu posso atender pessoas de qualquer religião, de qualquer doutrina, porque eu vou estar trabalhando com o espírito delas, não vou trabalhar com as crenças espirituais ou religiosas que ela tem, né? Essa força,
né, que nós chamamos de mente, essa energia fantástica que a mente produz, ela, quando muito bem aplicada, seja pelos nossos conjuntos de crenças ou não, né, normalmente nós temos crenças, algumas crenças são benignas, outras nem tanto, mas esse conjunto de crenças, crenças positivas e bem aplicados, eles podem ajudar muito as pessoas. No seu consultório, quando as pessoas vão te procurar, vamos falando desse conjunto de coisas, né? Não vamos saindo do tema, não. Quando eles vão te procurar, a pessoa vai com tudo que você falou. Ela vai com a mente, ela vai com o espírito, vai com a alma dela e vai lá. Então, como é que como parapsicólogo, o seu paciente, aquela pessoa que te procura, como é que você faz a anamnese dele? Você vê no aspecto holístico ou você se fixa, por exemplo, na mente? Você vai na mente e da mente você vai destrinchar como é que está o espírito e como é que você faz isso aí? Veja bem, aí o conceito é mente, né? Porque eles veem, cada um vê a religião, a crença influencia muito nos problemas. Essa mente, né, dentro do que a gente pode trabalhar, ela tem duas funções bem claras, né? E isso varia de acordo com teorias, mas dentro do nosso sistema de trabalho, nós colocamos que a mente funciona de duas formas, bem distintas, né? Com a mente, com a função consciente, que é a capacidade que nós temos, né, de lidar com o agora, a atenção. O consciente ele é uma parte da mente que ele só funciona quando nós estamos prestando atenção. E uma outra parte da mente, que teria todo esse manancial aí, que é o subconsciente, que aí sim, né, seria uma função mental, né, que move três aspectos da nossa vida, né? Move nosso corpo, né? Então, por isso a relação da psicossomática, as emoções, os sentimentos, os pensamentos, sã, corpo são. Exato, influenciando sobre a saúde ou a doença, né? Então, o subconsciente ele move essa realidade, ele move o nosso corpo a partir, né, das pequenas células até os grandes órgãos, né? Enfim, e tudo que acima ou abaixo disso. O subconsciente ele move os nossos sentimentos e emoções. Eu estou triste, eu quero ficar alegre, não consigo, né? O sentimento ele está ali. Enquanto ele não for dissipado, enquanto ele não for compreendido, enquanto aquela situação não passar, você vai estar, né, refém desse sentimento, vai estar refém dessa emoção. Sim. E ele move a realidade, né? O subconsciente é o nosso robozinho invisível, o nosso executor, aquilo que a gente programa, querendo ou não querendo, ele executa, né? Ele tem essa capacidade de executar, de mover as coisas, né, em busca de executar determinada programação. Sim. Certo? Então, tem muitas correntes que trabalham, né? É uma corrente, não deixa de ser uma corrente psicanalítica também, né? Porque ela se baseia na crença da existência do inconsciente, como nós chamamos na parapsicologia clínica, preferimos adotar o nome subconsciente. A psicologia, a parapsicologia, as linhas da psicologia, como é que elas analisam, como é que elas veem a palavra espírito? O que se aprende na faculdade? Como é que é visto nas... É um conceito filosófico. Jung, todos aqueles Freud... É um conceito filosófico, a maioria das linhas da psicologia, elas têm uma origem filosófica, mas, né, obviamente que existem correntes muito pragmáticas, correntes que trabalham realmente apenas com a questão do comportamento do cérebro, da questão do condicionamento, enfim, existem correntes que não acreditam, ou melhor, não trabalham com o inconsciente, trabalham apenas com o teu comportamento aqui agora, enfim, com estratégias. Sim. A psicologia é uma ciência belíssima, é uma ciência grandiosa, não tenha dúvida, ela sim. Já tem, né, muitos anos aí de história, e sem levar em consideração a filosofia que abriu as portas para o estudo do comportamento humano, né, da alma humana. Então, existem muitas correntes em psicologia. O que as pessoas não sabem é que às vezes elas procuram um psicoterapeuta e elas nem perguntam que linha esse psicoterapeuta trabalha, porque também, né, as pessoas não conhecem essas linhas, né? Para tu ter uma ideia, na minha faculdade eu aprendi razoavelmente 8 abordagens diferentes. Tá, mas em alguma coisa a mexer com linha espírito, como é que vocês veem o espírito? A psicologia, como é que ela vê? Existe, na visão da psicologia,
é tudo mente, como você começou a conversar, e a gente sabe que tudo se baseia na mente. É tudo mente ou a psicologia acredita que existe alguma coisa além? Como é que existe essa interação aí? Então, existem teorias de personalidade que chegam a entrar um pouco mais nesse campo. Eu acho que de todos, quem teve mais coragem de adentrar isso foi Carl Gustav Jung, né, que é considerado mais espiritualista, vamos dizer assim, desses teóricos. O Jung, ele é inconsciente coletivo, né? Isso aí já não tem... Exatamente. É tudo questão da mente. Ele é autor desse conceito, né, dessa teoria, né, e com certeza foi de todos o que mais buscou compreender, que mais buscou entender coisas que até então não eram objetos de estudo da psicologia. Né? Ele abriu mais esse campo, em virtude exatamente dessa compreensão, né, de que nós não temos apenas um inconsciente pessoal, nós temos um inconsciente coletivo. Né? Então, é uma abordagem que abre bastante. Agora, na maioria dos casos, não a questão da espiritualidade, de se falar de espírito, é uma questão muito própria de cada um. Né? É um conjunto de crenças de fé de cada um. Então, na anamnese, você não leva essa parte em relevância? Você não, quando você faz uma anamnese, você pergunta para a pessoa qual é a crença dela. É importante saber, por exemplo, se ela é uma pessoa que vem de um berço católico e ela mudou de religião. Ela agora não... Mas é isso que eu digo, isso aí pode gerar um problema. A fé da pessoa pode gerar um problema psicológico. Sim, a mudança. Porque ela perde toda aquela base onde ela confiava, raiz, acreditava. Vezes, dependendo fica na insegurança. Dependendo de como está exatamente, fundamentada a coisa. Não, e a própria condição emocional, psicológica da pessoa. Nós atendemos vários casos de pessoas que passaram por várias situações e tiveram surtos psicóticos, esquizofrênicos. Por quê? Porque fizeram dentro delas uma salada de fruta, de conhecimento. Miscelânea, exatamente. Que agora precisa de um profissional para destrinchar isso. Organizar isso, né, na mente das pessoas, normalmente até para evitar, né, evitar uma situação mais grave como um surto psicótico, esquizofrênico, né? Mas, enfim, é um caminho perigoso, da mesma forma que é um caminho também que pode nos agraciar muito, né? É complicado você sair de um conjunto de crenças e adentrar em outros sem você estar preparado, não só emocionalmente, mas também com certo conhecimento. Mas isso a maioria das pessoas... Porque a mente consciente, a mente racional, ela precisa também estar bem treinada, bem desenvolvida, porque senão nós ficamos refém dessa mente poderosa, dessa mente instintiva, essa mente mecânica que é a mente subconsciente. Tanto é que o mundo está assim, é a sua área, né? O mundo está assim, as pessoas não evoluem, na minha opinião, demora a evolução, porque tem gente, a maioria dessas pessoas que dominam o mundo através da mídia, da tecnologia, tudo, não querem que as pessoas sejam livres. Então subjugam através da mente, você sabe, mensagens subliminares, uma série de coisas. Então faz com que o trabalho de vocês seja cada dia mais intenso e mais difícil. Por quê? Você trabalha no seu consultório para resolver o problema ou os problemas daquela pessoa que se apresenta à sua frente. Aí você resolve, ela sai de lá, ela entra de novo nesse mundo aqui, recebe um monte de informações, detona todo aquele trabalho que você fez. Então tem que ser uma coisa... Para você ter uma ideia, para os amigos que estão em casa poderem entender, quando Sigmund Freud trouxe a ideia do inconsciente, ele trouxe junto com essa ideia, né, uma comprovação de que nós não somos livres. Não somos, claro que não. Entende? Ele é muito cabeça, o Freud, eu sou fã dele. Nós podemos conquistar mais a nossa liberdade à medida que nós... Vou dar um exemplo aqui para ficar claro. Imagine o seguinte, um cavalo e um cavaleiro. Né? Se disputarem os dois, quem ganha? Força física. Cavalo, claro. Obviamente. Então você não pode... A melhor coisa que você tem para fazer é você ser amigo do cavalo. É você conquistar o cavalo. Domá-lo. Para que ele possa fazer aquilo que você... Né, você fazer uso da força dele. Exatamente. Né? Senão você acaba se tornando muitas vezes refém desse cavalo, dos instintos desse cavalo. Passa essa analogia para o ser humano agora. O cavalo é o subconsciente. O subconsciente. O cavaleiro é o nosso consciente. Entende?
Hoje se fala muito, não, nós precisamos ter consciência das coisas. Não basta apenas ter consciência. E não basta apenas falar sem saber o que está falando? Não né? basta, porque você tem forças intrínsecas, você tem forças naturais dentro de você, que se aquilo que você, de repente, está desejando conscientemente, vai contra, por exemplo, uma força coletiva, não tem jeito, é nadar contra a maré. É nadar contra a maré, você querer ir contra as leis naturais, as leis do universo. Não tem como. Se você entra em atrito com uma lei, por exemplo, uma lei do universo, uma lei cósmica, né? O universo se mostra numa harmonia, numa dança harmoniosa, permite que a vida exista, né? Que haja a existência da vida, porque há um equilíbrio, há uma harmonia nas coisas. Se você começar a ter desequilíbrio, se você começar com certeza, a entrar se em você sair desarmonia, desse você fluxo, vai entrar em crise, porque você não está mais harmônico no mesmo ritmo da dança. Isso. Sim, senhor. Da vida, da dança Muito do cosmos, bem, da dança do universo. Pensamos assim. Entende? Bom, nós começamos aí o tema... A descompassar. É isso aí, mas é assim, natural. Isso aí eu estou cansado de falar todo dia lá no Interativo. A gente já não é mais regido pelo Sol, pela Lua, quer dizer, nós estamos fora dessa concepção de tempo, então fica difícil, você estar trabalhando contra o universo. Bom... Outra coisa que eu Fala. acho importante, Grego, já que estamos no debate, Vai. a gente tem que tomar um cuidado muito grande hoje quando se fala da tal da física quântica. Física Entende? quântica. Tem muita gente falando de física quântica, né? Foi de bom uma você forma abordar, já muito abordamos errada, também. muito errada, né? Porque a psicologia transpessoal, que é uma psicologia que nasceu desse trabalho incrível que o Jung, né, da psicologia analítica junguiana, só que ela buscou um lado mais espiritualista ainda, né? Hoje se fala muito nessa questão, né? Não, que agora a física quântica, as descobertas da física quântica estão ajudando a gente a compreender melhor, está ajudando a gente a entender melhor, né, essas teorias. Não é bem assim. Para você entender de física quântica, nada melhor do que você conversar com um físico, né? Uma pessoa que entenda do assunto. Tem muita gente hoje falando, né, dessas dimensões quânticas, né? Como se estivesse falando dessa realidade que nós estamos vivendo. E não é bem assim, eu já falei isso lá no... Não é porque acontece muito na dimensão quântica que acontece aqui. Mecânica quântica, física quântica, as pessoas nem sabem o que estão falando, não tem a mínima... Tudo bem, isso aí você tem toda a razão, foi bom você trazer esse tema aqui, porque não sabem absolutamente, a maioria não sabe nem o que está falando. Porque a física quântica comprova o que a física quântica? A nossa dimensão, mostra para ela é uma dimensão física, muitas dessas leis ainda respondem às leis newtonianas. Com certeza. Nesse espaço, claro. nessa dimensão que nós vivemos. Agora porque existe a física quântica... Ela precisa provar muita Isaac coisa Newton quântica. não serve mais. Não, peraí, se eu soltar essa caneca aqui, ela vai cair nessa mesa, vai estilhaçar essa mesa, e aqui está aplicado várias leis da física que não vão mudar. Não vão mudar enquanto existir vida, enquanto... A nossa vida, inclusive, existe graças a essas leis, senão nós não estaríamos aqui de corpo, com certeza, conversando. Foi bom você falar nisso. Física quântica, para mim, está engatinhando ainda. Eu não entendo absolutamente nada de física quântica e só vou entender quando alguém me provar como a física que nós temos aqui. O que você acabou de dar o exemplo, se eu der uma cacetada aqui, isso vai cair. Se não tiver gravidade aqui, não existe nada e assim vai. Então precisa ter muita coisa para ser provada. Bom, falar em coisa para ser provada... Quando nós abordamos aquela vez as curas paranormais, mostramos, se eu não me engano, cirurgias fantásticas, né? Sem anestesia, cortes e outras coisas que acontecem em diversos grupos, que é muito bonito, muito nobre. Eu sempre respeitei, já passei por isso, já trabalhei, já pus minhas mãos ali, já ajudei, já fui ajudado. Agora, depois que meu ponto de vista mudou, e eu continuo respeitando, né? Continuo respeitando porque eu andei por lá, eu via aquela forma do jeito que muitas pessoas veem hoje, e hoje eu vejo diferente. E nem por isso eu vou deixar de respeitar aquilo que eu via. Mas, como a gente sabe, e você vai assinar embaixo do que eu vou dizer agora, como a gente sabe, o maior promotor de cura, o maior promotor de transformação, não é nenhum fator externo, é exatamente interno. Claro que é interno. Hoje eu tenho toda essa consciência que eu sou o caminho, a verdade e a vida.
eu sou o cara que posso levantar isso aqui, tomar essa água, certo? Eu faço tudo, nada, não existe nenhum fator externo que me levante essa água aqui e faça alguma coisa. Então, tudo é questão da mente. Se eu vou procurar você como paciente do seu César Grisa, primeiro passo, na minha opinião, você já vai falar. Primeiro passo, eu tenho que confiar em você. Ou alguém me referendou a você, alguém disse vai no César Grisa, ou então eu já vou sentar na sua mente, lá na sua frente, com medo de você. Eu vou me desnudar para um cara que eu não conheço, nem sei o que ele vai pensar de mim, nem sei se ele está apto a ver o que está assim. Então eu tenho que ter a confiança. Eu tendo a confiança, alguém me recomendou, eu vou confiando que o César Grisa vai me atender legal. Você já tem 50% de chance. Vou te dar um exemplo disso. De me dar. Vamos lá. Você ficou sabendo que o César Grisa é um excelente hipnólogo. Trabalha muito bem com hipnose. Em que condição você acredita que você já vai chegar para mim? Eu hipnotizado. Exatamente. Mas é o que eu estou querendo dizer. Exatamente. Eu não preciso fazer muito se você está acreditando nisso. Agora, se você não está acreditando, se você está duvidando, o trabalho se torna muito mais difícil. Com certeza. Entende? Vou contar uma historinha interessante. Conta. Vamos lá. Já que nós estamos falando disso, a questão do efeito placebo, né? Existem pesquisas muito interessantes, porque se fala muito do placebo, a tal da pílula de açúcar, né? Essa questão. Mas o placebo, né? Essas experiências com o placebo foram muito mais além. Já foram feitas com cirurgia, Nossa, já que você tocou no assunto. Teve aquela da prisão, né? Da prisão que corta o pulso do prisioneiro. Isso a gente recebe por muito e-mail hoje. Mas tem uma pesquisa interessante que se fez com cirurgias de joelho, né? Ou seja, separou 2 grupos e os 2 grupos acreditavam que iam passar por cirurgias de joelho. De reconstrução, se não me engano, da patela aqui, vamos dizer. Enfim, né? Uma parte do joelho. A um grupo foi feita anestesia, foi feita a cirurgia, né? E esse grupo que foi feita a cirurgia também teve lá um período de recuperação pós-cirúrgico, né? E um outro grupo acreditava que ia ser feita a cirurgia, mas só abriram, fizeram o corte, anestesiaram, fizeram o corte e fecharam, não se mexeu no joelho. Por incrível que pareça, o grupo que não foi feita a cirurgia teve uma melhora de 80%. E o grupo que fez a cirurgia teve uma melhora de 40%. Então, ou seja, simplesmente o dobro. Que fenômeno é esse? Da fé, a confiança. É isso que eu digo. Por que aludir... Agora, esse aí que nós vamos entrar na sua área, que aí você pode dissertar à vontade. Por que as pessoas sempre têm que aludir a um fator externo? A fé é que move montanhas, como disse alguém no passado, nem sei se disseram ou não, mas a frase é sensacional, porque você potencializa. Eu digo, você acabou de dizer, a pessoa acredita que alguém vai ajudá-la, ela já está praticamente com o problema dela resolvido. Ora, por que nós temos que acreditar sempre que é a tua área? Por que o ser humano busca, isso a sua experiência deve saber responder, por que o ser humano sempre busca auxílio externo, auxílio fora de si e não traz essa força, apesar de livros do seu pai, das palestras que vocês dão, de tantos outros autores, de um monte de gente que diz que toda a resposta está dentro da gente. O que faz o ser humano ter medo dele mesmo? Bem, o fato dele, acho que não é o que faz, é o fato de muitos desses medos, né, já estarem com ele há mais tempo, né? Como assim, de mais tempo? Da onde? Nossos sentimentos, né? Uma gestação, sei lá, essas coisas assim? Nossos medos, nossas inseguranças, enfim, nossas tendências emocionais, elas vêm de uma história, né? E essa história não... Mas essa história ela começa muito antes. Você leva até no útero, né? Você não vai além, né? Exato, exato. Nós já falamos de espírito aí, então nós vamos chegar até o útero, né? Porque, normalmente, quando a gente faz uma boa anamnese, a gente tem condições, às vezes, de buscar informações através da mãe, né? Ou do próprio cliente questionando a mãe sobre esse período. É muito comum a gente descobrir as causas
dessas inseguranças pelas situações que a mãe vivenciou, né, durante a gestação desse filho. Então, muitas dificuldades começam ali pelas emoções, sentimentos, pensamentos que a mãe passa para ele. Deixa eu fazer uma parte, César, é importante isso. Nós estamos falando em coisas, nós estamos nos baseando na ciência. Ciência. Como é que você me explica, aos olhos da ciência, da psicologia, da psicanálise e tudo, da parapsicologia, como é que eu posso passar, como é que você explica você passar que isso, vocês provam, hipnose, isso aí é provado cientificamente, como é que se podem passar impressões para alguém que está no seu ventre, por exemplo? Como é que a mãe toma um susto, reflete na criança? A mãe toma uma queimadura, a criança nasce com uma mancha. A mãe toma um susto, essa fobia passa para a criança. Onde que está o negócio? Então, aí nós vamos entrar no famoso conceito de mente. O que é mente? Então, é isso aí. A criança, o bebê, o feto, ele não precisa estar com o sistema nervoso dele formado, desenvolvido. Você recebe, né, todas essas impressões, você começa a armazenar memórias, né, desde o momento em que você ali está... É um conjunto de células se multiplicando. Né? Então, aí vem a questão, onde está a mente? Isso aí. Né? Então, para nós, o mais importante do que saber o que é a mente e onde ela se encontra, é entender como ela funciona. Porque só assim a gente vai poder ajudar as pessoas, é entendendo como a mente funciona. Certo? Às vezes a gente... Veja, você tem curiosidade de saber, provavelmente, o que tem do outro lado? Eu? Sei lá, já... É normal... da curiosidade humana que vem depois da morte. Aquela incógnita, né? Agora, tem coisas que foram criadas para não saber. E tem coisas que foram criadas para você... você saber, mas sim. Será que um dia nós vamos saber o que é a mente? E tem gente que acredita e nunca foi, nunca viu, ninguém voltou. Acredito que nós nunca vamos poder ter uma imagem dessa mente. No máximo, nós vamos poder ter o reflexo disso, o funcionamento dessa mente dentro do nosso corpo, no nosso cérebro, né? Mas já se viu que a mente não está no cérebro, né? E aí? Como é que é? Tá, e nesses anos de estudo, vamos entrar aí. Onde é que está a mente? Interessante, boa pergunta. Presta atenção, você me faz alguma coisa, eu ou vou olhar para cima, ou eu vou olhar para cá, quer dizer... A mente, ela está em algum lugar que está fora de mim, a princípio, aqui. Aí eu te pergunto, há necessidade de você saber onde ela está? Eu não, mas você acabou de dizer que se você compreende onde está o negócio, fica mais fácil. Como funciona. Como funciona, exatamente. Como funciona. Então, agora, a mente está aí. O Jung, eu não sei, não estudei psicologia, tudo, mas, esse negócio de inconsciente coletivo, é claro que influencia. Tudo isso aí que está aqui em cima, você capta. Por isso que eu sou contra... Então, a história da memória, né, do inconsciente coletivo, a memória coletiva, onde ela está? Ela está nas células? Ela está... eu acho que está na célula, memória celular. Ou ela está acessível a nós? Eu acho que está acessível também, mas está em tudo, exatamente essa questão que você está falando agora. E esse que é o tchan da vida que eu digo, essa série de dúvidas. Eu posso buscar essas informações, de repente isso está... Onde estão, né? Toda essa parte, vamos dizer assim, vamos pegar um exemplo as ondas de rádio. Sim. Onde elas estão? As transmissões de rádio, né, feitas até hoje. Nós aqui conversando e as pessoas assistindo em casa aí, pô. Tem ondas de rádio que são captadas do passado. Tá tudo aí. Onde elas estão? No mesmo lugar das ideias. Por isso que eu digo que ninguém tira ideia, você não tem ideia. Eu não tenho ideia. Mas é importante... A gente capta alguma coisa que já existe. Você não cria nada que não existe. Não é porque a gente não sabe onde ela fica. Exato. Que a gente não possa desenvolver estratégias, desenvolver conhecimentos, desenvolver uma habilidade para ajudar as pessoas. Entende? Conhecendo como a mente funciona, nós elaboramos estratégias, nós conseguimos fazer, muitas vezes, um trabalho de reprogramação desse subconsciente, de programação mental também. Mas o mais importante é a gente organizar a mente das pessoas. Normalmente, quando as pessoas sofrem, elas estão em desarmonia, a mente está meio bagunçada, meio desorganizada. E quando se organiza isso, o resultado é rápido.
Porque ela vai curar o corpo físico, porque O resultado é rápido. Essa coisa, é aí que eu quero chegar. Tanto que, por exemplo, se você descobre a causa emocional de um problema de saúde, um tumor benigno, não precisa ser maligno, tumor benigno, mas você descobre a causa emocional disso e você compreende, faz uma compreensão. Acabou o tumor. Não é um entendimento, Acabou uma o tumor. compreensão, mudando os sentimentos relacionados àquilo, tá? É a mesma coisa de você realmente conseguir perdoar alguém de verdade. Tá? Quando você faz essa compreensão, imediatamente, o quê? O sintoma desaparece. Você teve um caso na família, né? Você até tornou problema público. desaparece. Tornou público. Então, é aí que eu queria chegar, no que o César disse. Acontece que nem sempre nós temos a sorte, né? Ou estamos no momento adequado para chegar nesse ponto. Né? É um trabalho investigativo, um trabalho de conhecer, né, conhecer bem o que levou àquela condição. Por isso que o trabalho de anamnese ele é muito importante. O profissional ele não pode ter pressa de fazer esse trabalho de anamnese, porque durante todo o processo terapêutico ele vai existir. Você vai ter sempre coisas novas a perguntar para o teu cliente, né? Sim, mas a primeira entrevista é fundamental, né? Onde você vai buscar as tuas ferramentas para seguir, para conseguir tirar mais das pessoas, né? E aí que eu queria chegar, desde o começo do programa, que a gente tinha que falar sobre esse todo aqui para a gente chegar nisso. Então, esses grupos de cura, esses grupos de transformação, tudo, cada um dá a sua compreensão àquilo, cada um dá o nome àquilo, cada um alude à influência. Uns dizem que extraterrestres aparecem, e eu acreditei nisso muito, você sabe disso, sou ufólogo, né? Acredito muito em intervenção de extraterrestres com as suas máquinas invisíveis que a turma via nas reuniões que a gente fazia. Eu não via nada. Eu sentia alguma coisa, mas eu podia estar sentindo do pessoal da sala, isso é normal, né? Não sei o que e tal. Mas a gente obtinha resultados, mas obtinha resultados porque eu achava que era essa interveniência. Eu já passei por grupos de cura também. Depois eu concluí com o tempo que realmente aquela empatia, vamos dizer, não sei se é o termo apropriado, a empatia entre o paciente e o profissional, vamos dizer assim, entre o doador e o receptor, é que faz o que a gente chama de milagre. Aquilo que você disse há pouco, que você dá compreensão da causa daquele tumor que está se alastrando tudo, e a partir do momento da compreensão daquilo, da transmutação do problema do fator gerador, aquele negócio como que milagrosamente começa a diminuir e muitas vezes desaparecer. Então, essa aí que eu queria chegar, para dizer que o ser humano, não sei se você corrobora com isso, o ser humano, ele tem toda a condição de curar todas as suas doenças. Por isso que eu chamo de cura anímica, que a partir do momento que você cura a sua alma, isso aqui que nos anima, o ânima... Só se reflete no exterior do que é no interior. Isso. O nosso exterior é reflexo do nosso interior, Com né? certeza. Então, então, você falou antes da gente começar o programa, não sei se falamos no almoço hoje, da sua concepção daquela ânima que você falou, ânima masculina e feminina, isso eu nunca ouvi falar. Fala aí, deixa você falar. Então, quem vai falar é você mesmo. Seu pessoal depois. Eu só estava te falando aqui. Me diz aí mais ou menos o conceito esse ponto de vista. Né? O conceito isso, claro, o junguiano tem fundamentação. Ânima e ânimos, né? Que estaria relacionado ao feminino e ao masculino, né? Sim. Enfim. Mas... O que tem o masculino e o feminino a ver nesse aspecto de ânima e ânimos? Interfere alguma coisa? O que é? Claro. Vamos lá. Para as pessoas poderem ter uma ideia, né? Veja, se você, por exemplo, o Jung falava muito dos arquétipos, né? Então, o arquétipo da mãe, do pai, isso. Enfim, tudo no universo é polaridade, né? Nós temos o frio, o quente, temos o masculino e feminino e assim por diante. Então, e todos nós estamos aqui da junção do masculino e feminino. Sim. Né? Então, de uma figura materna, uma figura paterna. Né? Hoje está um pouco diferente, né? Porque hoje tem muitas mulheres que fazem o paterno e muitos homens que fazem o materno. Mas, enfim, são duas forças, né? Duas polaridades. Então, no trabalho terapêutico é muito importante a gente ter um equilíbrio dessas forças. E se eu tenho, por exemplo, um conflito
né, grande com uma dessas figuras, com meu pai, por exemplo, né, e tenho um bom relacionamento com a minha mãe, esse conflito que eu tenho com meu pai, ele vai gerar uma série de consequências e sintomas específicos relacionados a essa figura masculina, relacionados à força masculina, a tudo que o masculino representa. Pode transformar isso em uma doença física um dia? Claro, claro, porque é uma desarmonia, é um desequilíbrio. Então, nós temos que estar buscando sempre caminhar nesse equilíbrio. Então, uma das coisas muito importantes de trabalhar na terapia, num processo terapêutico, psicoterapêutico, enfim, é você harmonizar o pai e a mãe dentro, né? Essas duas forças dentro de cada um. E quando eu falo pai e mãe, eu falo a função pai, a função Sim. mãe. Não estou falando necessariamente da pessoa que te gerou, mas a pessoa que foi teu pai. Funcionou como um pai, uma figura masculina, e a pessoa que funcionou como uma mãe, uma figura, né? Como tem pessoas hoje que recebem essa força masculina e feminina de uma pessoa só, né? Aquela mãe que faz as duas funções, Sim. que exerce papéis, né, bem diferentes. Mas, obviamente, que isso não é o ideal. Isso vai trazer consequências. Nenhuma pessoa consegue ser duas, né? Quando na realidade as duas existem para somar. A questão tá. O masculino e o é feminino, eles existem para garantir a sobrevivência nossa, né? Sim, com certeza, como espécie. Né? Como espécie, sim. Enfim. Então imagina a importância disso. É como falar de libido como energia da vida, né? A libido não é só o nosso desejo sexual, né? A minha força sexual, isso sim, claro. Né? A libido é muito mais ampla, exatamente. Da vida. Se você não tiver libido, você não consegue se motivar. Se você não tiver libido, tua libido estiver baixa, você não consegue ter prazer nas coisas. Nada. Você não consegue ser competitivo, você não consegue fazer nada. Então, por isso agora nossa idade mais avançada, que a gente fala em reposição hormonal, testosterona, tudo, não é essa preocupação de se vai estar viril ou mais viril, isso é questão de longevidade. E o quanto isso é um conjunto de crenças que nós passamos a acreditar. Por que envelhecer eu preciso diminuir a minha libido? De jeito nenhum, sim, mas hormonalmente você fica com interesse menor, então você tem que repor. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos... então se nós mudarmos esse conjunto de crenças, nós vamos virar eterno. Não, não é isso. Nós vamos, sim, nós temos um tempo. Agora, esse tempo ele pode ter muito mais qualidade. N coisas, exato. Você pode ter uma vida com muito mais qualidade, uma vida com muito mais saúde, uma vida... Né? E, claro, o tempo vai passar, né? Mas existe uma diferença entre você morrer, né? Ou fazer essa passagem com 50 anos doente e fazer com 120, descansando, dormindo e dizendo, vivi tudo que eu vivi e agora eu posso partir. Eu falei sobre testosterona e tal, reposição hormonal, exatamente porque para corroborar com o que você disse, porque a libido ela realmente não está instalada só no sexo, a libido é uma coisa muito mais ampla do que isso. E a questão da testosterona no homem e na progesterona na mulher, isso aí é longevidade, é saúde, não é só libido, não é coisa sexual, é uma coisa mais ampla, é isso que a gente quer dizer. E voltando ao nosso tema, que está legal, tudo assim, a gente volta sempre para corroborar. Na minha opinião, não sei se concorda com a sua, eu estou aqui para dar minha opinião, claro, a opinião do Eustáquio. Eu concluí depois de 50, 62 anos, hoje, amanhã eu posso ter uma outra conclusão. Como já tive conclusões anteriores a esta que eu vou ter. Ainda mais se você viver até os 120, tu já se perguntou quantas vezes você vai mudar de opinião? Entendeu? Nossa, se não vou mudar. E estou aberto para isso. Hoje eu estou menos teimoso do que no passado, que eu era avesso a qualquer opinião contrária à minha. Hoje não, hoje eu sou um aprendiz. Concluo hoje de que a fé é quem cura, ninguém cura ninguém. Não é o César Grisa que cura alguém, não é o Eustáquio que cura alguém, não é um espírito que cura alguém, não é um ET que cura alguém. Quem cura você é aquilo que você disse, é a sua mente. O que é a sua mente? Não sei. Só sei que essa sua mente, associada a uma coisa fantástica, que eu não sei qual é o seu ponto de vista sobre essa palavrinha pequena, fé, acreditar, ter confiança, né? Convicção. Sem duvidar. Mas aí é que está, né? That's the question. Essa que é a questão. Existe um caminho para a gente poder entender o que é fé nesse conceito de mente, né?
Porque, veja, se você... o sentimento do lado do subconsciente leva a uma emoção, né? A compreensão leva, do lado racional, leva a uma convicção. Se a convicção e a emoção, né, elas se encontram, você desencadeia a faísca da fé, aquilo que nós chamamos do resultado inevitável, ou seja, você acredita com emoção, né? Ou seja, você acredita, tem aquela convicção com toda a força emocional da tua mente emocional, você desencadeia o resultado. Então, por que a gente está falando isso? E a gente não está... É importante frisar isso, é importante você estar aqui falando isso também, porque a gente não quer dizer que algum lugar é ruim, algum lugar não serve, nem isso nem aquilo. É para exatamente o contrário, é para aumentar a sua confiança naquilo que você está fazendo. Eu sempre digo que se um dia eu estou no mar, caí de um barco, o barco afundou. Se é um ET que vem lá, se vai aparecer um disco voador, um golfinho, uma baleia, uma canoa de não sei de onde e eu me salvar, é isso que me interessa. Então é exatamente para as pessoas aumentarem a sua confiança naquilo que estão fazendo. Porque quem vai curar você é você próprio. É você próprio. Como é que você vê? Defina a fé sobre o lado parapsicológico. Então, esse é um tema interessante porque a nossa energia mental, a nossa energia psíquica, o poder da mente, o poder você da fala, mente, você a fala paranormalidade, poder da mente, isso tal. tudo a gente já observou ao longo dos séculos e séculos que o ser humano ele precisa de muletas. Ah, com certeza. Ele precisa acreditar durante um é um certo milagre, tempo é né, bom. né? Não estou chamando Deus de muleta, mas, por exemplo, que o milagre é um produto de um santo, de um Deus. Isso, né? Que isso. A mágica quem faz é a varinha mágica. Exatamente. A mágica não é eu que faço, é a varinha mágica. Boa, né? bem lembrado. A psicografia é um espírito que... Isso aí, né? não de sou luz, eu, o espírito de luz não é a que minha tá, capacidade, não é a minha né? capacidade, é um outro que está... Então, o ser humano ele precisa disso para Muito colocar bem. esse potencial para fora. Muito bom, isso aí. Tá? Para colocar esse potencial para fora, porque realmente, como você falou, ele não acredita em si mesmo. Então, aí é um ponto importante que nós, como seres humanos, precisamos evoluir. Acho que nós não atingimos um grau de evolução de também de ter acesso a esses poderes. Porque ficam nos cerceando, caramba. Não, Esse que é o negócio. Eu acho que tudo vem ao seu tempo. Eu acho que não sei. aquela frase de historinha do Homem-Aranha, ela cabe muito bem aqui. Qual é? Né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu acho que nós não estamos prontos, nem preparados, nem evoluídos o suficiente para ter grandes responsabilidades. Mas quando você toma o primeiro choque, você fica... Você entendeu? Você já sabe que você não pode mais botar a mão aí. Agora, é importante a gente perceber, né, que a nossa mente, ela sabe quando a gente fala a verdade, a nossa mente subconsciente, ela sabe quando a gente está mentindo, né? Então, dizem que a gente não consegue sustentar uma mentira, não é? Não consegue mesmo. Então, a gente pode mostrar isso para as pessoas em casa com um exemplo bem simples. Vai lá, né? Qual é? Você me permite estica teu braço aqui e eu vou aplicar uma força no teu braço. Você vai olhar para as pessoas e vai dizer para elas o seguinte: eu vou aplicar uma força e você não vai deixar eu mexer teu braço, tá? Só que você vai dizer para elas, enquanto eu aplico a força, eu me chamo Eustáquio André Patunas. Eu me chamo Eustáquio André Patunas. Vamos lá? Distraiu, por quê, né? Você não acredita que você se chama Eustáquio André Patunas? Eustáquio André Então, Patunas, tá aqui. Eu me chamo Eustáquio André Patunas, tá vendo? Não... Eu me chamo Eustáquio André Patunas. Olha, tá vendo? Agora faz a mesma coisa. O que, assim? Isso. Eu me chamo César Grisa. Eu me chamo César Grisa. Não acredito, porque eu não me chamo César Grisa, né? Estou tentando fazer uma coisa que não é. Exatamente isso, né? E você cria um conflito muito grande interno quando você está mentindo, por exemplo. Cria. E você falou uma coisa super importante no começo do programa, que eu não posso esquecer, porque você apresentou aqui, a questão do subconsciente. Porque você falou alguma coisa, eu não prestei atenção. Mas no fundo, eu prestei atenção. Estava falando com você, eu prestei atenção porque passou alguém naquela hora, mas alguma outra coisa captou tudo aquilo lá. E numa hora aquilo se apresenta. É interessante isso. É assim que funciona o subconsciente ou não? Eu estou num ambiente e acontece algum fato. Eu estou lá, eu estou perceptivo, mas eu não estou atento àquilo. Como é que o subconsciente age nessa forma de captar as coisas?
Ele capta tudo. Ele está captando tudo. Sim. Ele está registrando todos os acontecimentos, né? Tudo aquilo que eu, de alguma forma, percebo. Você acabou de dizer da mentira. Sentidos. O teu subconsciente sabe que é mentira aquilo que você está falando. O meu subconsciente... Ele é teu juizão, eu acho que é. Ele tem todo o conhecimento da humanidade dentro dele. Né? Dentro dele, ou enfim, incorporado a ele. E quando é que ele mais age, o tal do subconsciente? Qual é a hora que ele mais age? A forma mais no nosso perceptível sono? de você. Ele funciona 24 horas por dia. Sim, mas claro. Mas enquanto eu estou em vigília, eu não deixo ele se manifestar. Do teu subconsciente para poder... para que a tua consciência exista. A tua consciência, você só está consciente quando você está prestando atenção. Né? Quando você deixa de prestar atenção, você já está sob o domínio do subconsciente. Sim. Certo? Vamos pegar um exemplo. Você treinou muito para digitar no computador. E chega um momento, de tanto treinar, você tem fé, tem uma convicção de que você... Sim, você está cheio de exemplo. Nossa Senhora, automatizou. Gente que faz isso aqui, eu nunca vi isso. Exatamente. Você está ali lendo e digitando. Inacreditável, é. Certo? Está automatizado. Mesma coisa, dirigir o carro, trocar marcha, você nem sabe como é que você chega um momento em que isso está automatizado. Né? O piloto automático liga e você... Mas o subconsciente é um bom negócio ou não? Como é que eu quero dizer? Você falou do automático. Às vezes o automático ele não te dá consciência, né? Como é que é subconsciência? Ele vai funcionar para as coisas boas ou não tão boas, dependendo de como ele foi programado. Né? Programação, reprogramação, dependendo de como ele está programado. Ou seja, depende daquilo que eu trago dentro de mim. Interessante. Bem, acho que você precisa ir mais cedo hoje ou não? Tem um horário ali que nós estamos 8h25, 8h25 não, 15... Nossa, o horário está meio perdido hoje aqui, 15 para as 9 ali. Então tá, a hora que você precisar sair, a gente dá continuidade depois. Dê dicas, então, da sua vivência pelo lado parapsicológico, lado científico. Hoje, existem muitos livros sobre isso, muita gente já escreveu, muita gente falou, mas a sua parte clínica, passar para as pessoas a questão da autocura, da cura através da ânima, através da sua própria manifestação de vontade de se curar. Às vezes a pessoa não tem elementos, ela não sabe como se curar. Você fala para ela, mas ela não tem essa via. Como fomentar essa via e como tornar isso possível? Normalmente, quando nós atingimos um nível de desequilíbrio e de desarmonia que se reflete no corpo através de uma doença, né? Muitos avisos já foram dados antes que nós não respeitamos. Então, nessa hora, quando a doença se instala, já vem o medo, né? Então, as pessoas temem sofrerem, temem ficarem acamadas, temem morrer, né? Então, e esse medo atrapalha muito. O medo, ele é talvez um dos principais causadores aí dessa dificuldade que as pessoas têm de reagirem, de conseguirem voltar a um estado de equilíbrio, certo? Então, por ficarem assustadas, desesperadas, enfim, e aí não é um trabalho simples de ser feito, né? As pessoas, por isso que elas buscam ajuda, por isso que elas buscam apoio, por isso que elas buscam no outro, né, essa força, porque elas não estão conseguindo ter essa força, né, por elas mesmas. Hoje, o que mais aparece no consultório? As pessoas procuram... Hoje já foi tema aqui, não vamos nem falar sobre isso, mas dos carros-chefes é a tal da depressão, né? Depois disso aqui, o que mais se procura? Quais são mais ou menos os maiores tipos de... Veja bem, o parapsicólogo clínico, ele trata a depressão de uma forma diferente que outras psicoterapias tratam, porque a depressão não é só vista como um mal em si, né? Ela é vista também como uma estratégia, às vezes, de libertação de um perigo maior. Claro, tem. Entende? Claro. Ninguém fica deprimido por acaso, né? Não, é uma série de fatores que levam a isso. A depressão traz com ela também um conjunto de talentos, né? Quando nós ficamos deprimidos, nós ficamos hipersensíveis, né? Esse lado emocional aflora, o lado intuitivo aflora. Bem lembrado isso aí. Todo esse processo aflora. Então, tanto não é que só os coisa grandes ruim. mestres
da pintura, os grandes mestres da música, eram Sim, todos senhor, depressivos. todos depressivos. Todos. E boa parte deles, inclusive, se suicidaram por depressão. Né? Então, mas a gente tem que buscar entender isso para ajudar as pessoas. É interessante, você mostrou o aspecto positivo também da depressão. Mas Mas continua sendo o carro-chefe das buscas ou não? na verdade, a parapsicologia ela é uma ciência que ela nasce exatamente dessa compreensão dos fenômenos paranormais. Sim. O trabalho do parapsicólogo é fazer com que a pessoa direcione essa energia psíquica, a energia da mente, canalize a favor de si dela, própria. em favor dela. Isso, tá aí Ela tem esse potencial. Né? Ok. E aí é buscando esse estado de harmonia, buscando realmente, né, através de uma reprogramação e de programação mental, levar a pessoa a um estado de harmonia interior, que ela possa, então, desfrutar dos resultados positivos disso. Ótimo, tá vendo? O bate-papo vai longe, já estamos em cima da hora. Eu olhei o negócio errado também, eu vou brigar com a televisão aqui, o relógio está fora de hora hoje. Você aproveitando a sua vinda aqui hoje, você está trazendo alguém daqui a 15 dias, eu vou trazer essa pessoa, ela vai ser minha entrevistada aqui também, mas fala um pouquinho rápido que você é o promotor disso, da Cristina, como é que é o nome dela? Cristina Cairo? Isso, na verdade... Quem é a Cristina Cairo aí que vai estar aqui nesse programa daqui a 15 dias? Quem está trazendo é a Isolde Nardelli Senzi, né? Sim. Ela está trazendo, eu estou numa parceria com ela para divulgar esse evento que vai ter em Florianópolis. A Cristina Cairo é uma escritora, está fazendo muito sucesso com os livros. A linguagem do corpo, né? Então, ela vai vir aqui daqui relação vai estar das aqui emoções, dos sentimentos, com os problemas de saúde, com os problemas que atingem o nosso corpo. E ela vai estar em breve aqui em Florianópolis, proferindo uma palestra na sexta-noite, dia 30 de agosto. E dia 31 ela vai estar aqui dia 29. Um workshop durante o dia. E no domingo, dia 1º de setembro, ela vai estar ministrando um curso até 1h da tarde, das 9 a 1h da tarde, que é um curso de meditação. E quem quiser saber sobre o site do César, mais uma vez, sobre o IPAP também, passa o endereço eletrônico aí para as pessoas? Então, o site do nosso instituto é www.sistemagrisa.com.br, né? E eu tenho um site também que é o menteaberta.net. Menteaberta.net. Também vocês veem o site, porque o pai do César, logo depois do Vida Inteligente, está terminando o programa aqui, entra o pai dele, né? O César, o Pedro Grisa aqui. Então, Grisa TV. Grisa TV. Então tá bom, gente? César, obrigado mais uma vez aqui. E o fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.